Ana, minha querida, nós temos conversa para mais umas 2 ou 3 horas, mas eu quero agradecer a sua participação maravilhosa, adorei, me diverti, me Obrigada. emocionei, aprendi. Esses podcasts realmente estão sendo uma bênção. Eu não sei para aqueles que têm o bom gosto de assistir o nosso Uma Graça de Podcast, mas eu estou me divertindo com isso. Estou adorando Ah, que eu nós também. estamos registrando, né, Ana, uma parte significativa, pelo menos para as nossas vidas, enquanto nós estamos ainda por aqui, né? Então, as É, palavras finais geralmente é do nosso e da nossa ilustre convidada. Então, sinta-se à vontade para dirigir suas palavras aos nossos queridos espectadores. no começo eu falei que eu gosto muito de falar e adorei esse podcast. Gostei demais, aprendi, me emocionei, tudo isso junto. Eu só sinto não ter lembrado, não dá tempo, porque são muitas histórias de lembrar de pessoas tão maravilhosas que cruzaram o nosso caminho tão maravilhoso, né? É, E então é isso. Por exemplo, são tantos nomes que eu queria falar, do Farhad, da Cibele, do Hossein, tanto não dá, não cabe. e Então é um fica perigo aqui fazer isso, né? Porque depois a tendência é a gente lembrar de muitos e esquecer outros, né? exatamente isso. E agora eu queria perguntar para você, que é o perguntador, perguntar quem teve a ideia do nome Uma Graça de Podcast. Lembra que eu falei que ia deixar para o final? Antes de É, eu terminar, queria que você falasse. fui eu, Porque porque é dúbio, né? Porque é, tanto é uma graça de podcast de assim, engraçado, gracioso e tudo, como também de graças. Porque nós estamos falando sobre, nós estamos tendo uma conversa significativa. Quem eu- teve a ideia, pode? deixa eu te contar, então, uma pequena história sobre esse título. Há muitos anos atrás, a editora pediu para eu escrever as minhas memórias. Falei, o que é isso? Eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança, mas, mas eu peguei assim, essas histórias que eu gosto muito de contar, eu não tenho capacidade para escrever, mas eu gosto muito, eu sou um contador de história, eu gosto muito de contar história. Eu não sei se as pessoas gostam de ouvir, mas eu gosto de contar. Então, Ah, eu adoro ouvir. então, a editora pediu que eu contasse essas histórias e transformasse em livro. E aí eu comecei, a cada história que eu lembrava, eu punha um título para lembrar que história é. Né? E aí eu fui escrevendo, tinha aproximadamente 240. Aí eu falei, não, tem que ser histórias que edificam, porque tem histórias de tamanho desafio que eu acho que não vai estimular ninguém, vai querer correr da coisa. Então, eu fui diminuindo o número de histórias e deixando só aquelas engraçadas, aquelas que edificavam, aquelas que. E nesse podcast eu já contei um monte, trocando ideias assim, Aham. com o convidado, né, e com a convidada. Aí, depois que eu tinha feito umas 80, aí eu lembro que o Keivan era um gerente, Keivan Nicobim, era um gerente da editora na época. Ele falou: você tem que colocar um título nesse livro, que o livro não saiu ainda. Eu acho que nem vai sair. Mas Ah, vai. aí ele falou Se assim: depender de nós, ele foi isso que ele falou assim, então você coloca um título nesse livro. Aí o título que eu coloquei é Ser instrutor é uma graça. Porque ser instrutor Bahá'í é uma graça também nos dois sentidos. Tanto é uma nos graça, dois sentidos. você se diverte, você passa por É, cada uma, e é uma graça, é, que é uma graça de Deus. Então, lembrando desse título desse livro, aí eu coloquei o nome do podcast de Uma Graça de Podcast, no mesmo sentido que você acabou de descrever. Uma graça no duplo sentido. nossa, Mas, é, muito bem bolado, tá bom, né? muito obrigado. Mas sem você e todos aqueles convidados que estão contribuindo com as suas histórias, com as suas vidas, abrindo o coração para aqueles que não nos conhecem, de certa forma se inspirando, né, nessa vida, porque, afinal de contas, são 48 anos que você conheceu o Bahá'u'lláh, se apaixonou pelos seus ensinamentos e se tornou Bahá'í, né? Não são 48 É, horas, né? São 48 anos. Então, isso é uma vida. Então, tem muito a agradecer.
Eu só temo que muitos já foram embora uma hora dessa, porque quando a gente fala suas palavras finais, a gente ainda fica uns 10 minutos, né? É, Mas, olha, pois é. muito obrigado, Ana. Realmente, um beijo bem grande para você. Um beijo no Luiz. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E nós vamos continuando conversando, porque talvez tenha a segunda e terceira parte, né? Nossa, eu que agradeço muito. E ficou tanta coisa para trás. Sem E dúvida. mineiro fala muito mesmo. Nós somos mineiros com muita honra. E, inclusive, o Padim, né? Você fez um grupo lá que chama Mineiros, né? É onde a Mineiros gente coloca S.A. muita piada. É muito bom. Muito bom. Então, É, eu que agradeço e espero ter contribuído com para falar um pouquinho daquilo que tocar algum coração, né? Quem sabe, com né? certeza, Ana, com certeza. Muito obrigado. Alá, Apá. Alá, Apá, abraço a você e todos que estão nos ouvindo. Obrigado.